problemas cotidianos, né? Isso é muito importante. Eu trago um abraço fraterno aqui da casa que me acolhe como trabalhadora na doutrina espírita, Instituto Espírita Chico Xavier, no bairro de São Martim, e também a Comissão Estadual de Espiritismo. É uma federativa que trabalha para a unificação do movimento espírita no estado de Pernambuco. Eu sou voluntária no departamento social, né? E trabalhamos aí para ferramentar, fortalecer o nosso movimento no estado de Pernambuco. No próximo sábado nós teremos uma live sobre assistência e promoção social no movimento espírita. Estão todos convidados, é pelo YouTube. Nós temos lá o nosso endereço nas redes sociais, ce.pe, né? E aí são todos convidados para que a gente juntos juntas possamos fortalecer o nosso movimento. Mas vamos trabalhar, né? Bem, Joana de Ângeles, esse espírito que nos ajuda, né, a evolução através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, desencarnado há bem pouco tempo, né, mas deixou uma contribuição imensa para as nossas rotinas diárias de desafios. Joana de Ângeles, ela tem uma série psicológica, né? Joana de Ângeles, ela vem através dos tempos, durante a sua própria evolução, também nos ajudando a nossa própria evolução. Então, leiam, né? Busquem informações sobre essas obras, quem ainda não teve a oportunidade. Essa obra é uma obra que particularmente me ajudou muito, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, por que não dizer, né? E ela vem aí nos sustentando. Então, a gente, como o Jô dizia no início, e o Jô até antecipou bastante o meu trabalho aqui, ela deu um spoiler, né? Bem interessante sobre tudo que nós vamos falar. Mas na doutrina espírita é assim, nada está desconectado. Então, tudo converge para o bem, para o amor e para a evolução, porque a nossa doutrina é progresso. E nós, espíritos imortais, somos fadados ao progresso. Bem, está difícil hoje os desafios do dia a dia no nosso planeta, está complicado hoje. Está bastante, né? Bastante desafios nós temos. Hoje no planeta Terra nós temos cerca de aproximadamente 50 pontos de conflitos no planeta. Guerras. Nós temos injustiças sociais, nós temos violência de toda ordem. Nós temos muitas questões a serem resolvidas. Nós temos muito trabalho. Nós temos realmente muita tarefinha para fazer. Mas toda tarefa, Joana de Ângeles nos assegura que ela começa em nós. Ela não começa no outro e ela não é de responsabilidade do outro. Quando nós vamos para Mateus, Jesus nos traz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em que momento da existência do Mestre ele fala isso para nós, para a humanidade? Num momento de desigualdades sociais, de violência intensa naquele período da existência dele e da humanidade. De lá para cá mudou alguma coisa? As injustiças sociais acontecem, né?
as violências acontecem, nós só mudamos a prática, a forma da violência, a forma da negligência, a forma da falta de cuidado conosco mesmo. Então, a frase de Jesus é bem atual para nós. Então, quando nós estivermos com dificuldades, sem saída, nós temos a quem recorrer. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque a única certeza é que no legado de Jesus, em suas palavras, nós vamos ter o descanso que precisamos. As elucidações através dos seus atos, das suas vivências e de tudo que ele deixou como exemplo para todos nós. Há pouco, a Jo falava da despedida sobre o ESD, né? Esse estudo para nós que estamos adentrando a doutrina dos Espíritos. E eu achei fantástico que o grupo se reportou a ela com gratidão. Não foi você que esteve aqui, né? O tempo todo. O quanto nós precisamos perceber a contribuição do outro na nossa evolução. O quanto todos os espíritos, as pessoas que adentraram o curso, que perseveraram e que conseguiram concluir essa tarefa. Aí Jô dizia, e quantos desencarnados? E de fato, quantos desencarnados? Quantos desencarnados nos acompanham diariamente? E aí, os espíritos, através de Kardec, nos dizem: conhece-se um verdadeiro cristão pela sua força de vontade, pela sua perseverança em se melhorar. Porque não é fácil. Nós temos hoje, como dissemos, muitos desafios, mas nós precisamos perseverar, ter fé, buscar a fé, construir a fé em nós. Muitas vezes nós viemos de uma cultura, de uma família, onde não tem hábitos, por exemplo, da prece, da religiosidade, da conexão com o alto, mas isso é algo que nós podemos fazer. Nós podemos construir a partir de nós. Buscar essa conexão tão necessária. E aí, para nós estarmos diante de todos os desafios que nós temos hoje, porque aqui, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, temos desafios. Todos aqui temos desafios, problemas maiores, menores, os que têm solução e os que não têm, na verdade, todos nós temos desafios. O que nos diferencia é a forma como nós encaramos esses desafios. Como é que nós encaramos? Jô falava na planilha que nós somos espíritos imortais. Isso já nos dá uma dica maravilhosa. Quem aqui acredita em reencarnação? Não precisa levantar a mãozinha. Né? Quem acredita em reencarnação já olha a vida com outro olhar, mais amplo, mais responsável, eu diria que mais consciente. Porque se tudo terminar na matéria, por que a moralidade? Por que é que Jesus nos antecedeu há mais de 14 bilhões de anos, quando ele construiu esse universo que nos acolhe? Qual é a lógica? Quais são as lógicas de Deus diante das leis divinas? Não teria lógica. E a doutrina dos Espíritos, ela nos elucida e nos ferramenta, porque ela é lógica. Nada é por acaso. Estamos sobre leis. Deus não pune. A pedagogia de Deus é a pedagogia do amor. É a pedagogia do tempo que nos dá as reencarnações sucessivas
né? Em vários mundos para que nós possamos evoluir. Então hoje, de fato, está complexo aqui, né? Oi? Não, vamos lá. Esse? Apertei. Tá indo não. Mas vamos lá, deve ser meu obsessor. Aí eu sempre digo assim, diga para ele que eu estou trabalhando. Ele já me viu trabalhando. Então vamos lá. O dom da vida, lá no Livro dos Espíritos, na questão 60 a 64, a espiritualidade nos diz que a vida não é obra do acaso, mas o resultado de um princípio amoroso concedido por Deus. Então nós não somos filhos do acaso, não estamos pelo acaso, nem no planeta, nem na nossa família, nem com os companheiros de vida, nem com os desafios ou problemas. Tudo isso é fruto de uma construção nossa. Até esse problema que nos visita hoje é uma construção nossa. Faz parte de uma programação. A vida terrena é um presente divino. Será que nós já conseguimos construir em nós a elaboração do que é a vida? Será que nós valorizamos exatamente o momento em que nós estamos vivendo no planeta, nas nossas vidas, com todos os desafios? Será que ao acordar pela manhã, a gente agradece ou a gente reclama? Porque tem que levantar cedo para trabalhar, para ir para a escola, porque tem que pegar ônibus, porque chove, porque faz chuva, sol. Será que nós já temos essa noção da grandiosidade da vida? Será que cada um de nós possa salvar, né, esse questionamento? A vida é uma oportunidade de progresso, enquanto a gratidão pelas provas e pelas conquistas. Será que nós de fato somos gratos a Deus, à vida? Nós agradecemos as nossas conquistas, porque essa é a nossa melhor encarnação. Por mais equivocados que ainda sejamos, é a nossa melhor encarnação. Será que nós somos gratos a nós mesmos por termos chegado até aqui com todas as dificuldades? Nosso orgulho, vaidade, né? Às vezes uma preguicinha de estudar, de nos colocar a serviço do próximo. Será que nós de fato valorizamos esse dom? É pela assistência dos Espíritos que nos fortalece a caminhada. Mesmo que nós não tenhamos ainda essa noção, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos coloca a espiritualidade maior a nos auxiliar. Né? Então vejam que nós estamos sempre sendo atendidos, assistidos e amparados. Todas as nossas quedas, e elas são muitas, é fruto das nossas escolhas. Eu vi que Jo falou, e eu vou me apropriar dessa fala dela, porque eu acho que vai, né, fazer com que a gente compreenda. Ela dizia assim, sobre a intuição, né? Às vezes a gente intui, eu devo ou não devo fazer isso, né? O que é a intuição para a doutrina dos Espíritos? É uma alma que já vivenciou situações análogas, parecidas, que fica lá dentro de nós apitando. Isso é certo e isso é errado. Ou seja, né, é um aviso, é um sinal de que nós estamos indo pelo caminho mais ou menos certo ou até o errado mesmo. Mas aí a gente sempre pauta no nosso orgulho, na nossa vaidade e a gente sempre escorrega e cai. E aí,
Quando nós conseguimos enxergar e valorizar algo chamado tempo, nós começamos a nos apropriar da real valorização da vida dada a nós nesse momento que muitos dos nossos irmãos e irmãs desencarnados gostariam de estar. Gostariam de estar aqui. Na mesa mediúnica, quando nós conversamos com os espíritos que aportam, a grande maioria dos casos, eles nos dizem: perdi tempo. Perdi tempo, eu não amei como deveria. Eu não trabalhei como deveria. Eu não dei valor às coisas que realmente têm valor. Ao Espírito, às coisas de Deus. As coisas que realmente nos fazem a evoluir. Quando nós falamos de materialismo dentro da doutrina espírita, nós associamos muito a quê? A bens, né? Bens materiais. Eu não posso, né, ter um bem melhor porque eu sou espírita, eu sou cristã, eu não posso querer ter um carro, um objeto de valor porque eu sou cristã. Me parece que a gente pode ampliar um pouquinho esse olhar. Quando a doutrina dos espíritos fala sobre materialismo, ela fala sobre esse apego que nós temos à carne. É sobre isso também. Sobre esse apego de não querer, né, sofrer. O sofrimento, ele depura. Depois da pandemia, nós saímos melhorzinhos dela. Né? Melhorzinhos. Poderíamos ter aproveitado melhor a oportunidade. É o que eu acho. Mas aí, lá na Gênesis diz: terão outras catástrofes. E elas não são de responsabilidade de Deus. É a forma como nós encontramos, né? Por quê? Porque nós não valorizamos o tempo. Deixa para a próxima encarnação, deixa para o próximo ano, eu não vou estudar passe, eu sou médium, mas não quero. Quantas vezes a gente ouve na casa espírita as pessoas chegarem e dizerem, no atendimento fraterno, eu quero que me tirem a mediunidade. É muito comum isso. Será que a gente consegue tirar a mediunidade de alguém? Não. Nem abrandar. É através da educação, do estudo e do comprometimento que nós vamos aprender a lidar com esses fenômenos. A gratidão é combustível para a claridade da vida, assim como a cera, o pavio da vela, a manter-se aceso. Ou seja, nós precisamos exercitar a gratidão. Não só a Deus, mas a todos. E a todas as situações que nós vivenciarmos. Porque são elas que vão nos levar. E aí, João? Mais um? No capítulo 1 dessa obra chamada Gratidão, Joana nos diz assim: a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência, momentos bons e momentos ruins. Filha do amadurecimento psicológico, ela enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. E o que é gratidão? Gratidão não é só agradecermos, isso é educação, né? Isso é linguagem social. A gratidão significa nós valorizarmos aquilo que nós temos, seja bom ou ruim, seja uma situação complexa ou não. É como Paulo nos assegura, ser grato a tudo e a todos.
Até aquele desafeto, até aquela pessoa que às vezes não age tão correto com a gente, ela nos ensina. Às vezes muito mais do que a pessoa que nos ama. Porque ela faz em nós um trabalho excepcional, né? De reconhecimento, autoconhecimento sobre as minhas possibilidades. Eu trabalho as minhas emoções através também das situações análogas à tristeza. A questão 171 do Livro dos Espíritos pergunta a Kardec em que se funda o dogma da reencarnação. E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos continuamente. Um pai bom deixa sempre a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Quantas vezes nós fizemos algo errado e nos culpamos e achamos que nada mais importa, que nada mais vai dar certo, que a gente não tem jeito? Quantas vezes nós nos autopunimos a ponto de adoecermos muitas vezes, mentalmente falando? Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele vai lá e nos dá mais uma oportunidade. Volta, vamos, eu confio em você. Né? A razão vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não puderam se melhorar em vida. Nós erramos. Imagina se Deus dissesse: não tem mais chance, agora acabou, não tem mais jeito, né? Seria injusto, porque Deus é amor. Deus não é erro, o erro é nosso, os equívocos são nossos. Deus é perfeição. Deus é amor infinito, o tempo todo. Seria injusto, né, que nós entendêssemos que, perdemos o jogo, acabou, não tem mais chance, na outra encarnação, né? Porque a morte física não é um game over, apenas para a fase material do jogo. É só o meu corpo que vai ficar. O meu espírito vai seguir comigo pela imortalidade, aprendendo e crescendo sempre, porque é lei de progresso e é lei de amor. Então, mesmo que nós não acreditemos em nada disso, isso vai acontecer, porque é lei, né? Quando eu me aproprio da imortalidade da alma, eu percebo que eu e nós todos aqui, encarnados e desencarnados, somos imortalizados pelo amor, por Deus. Então, mesmo que nós desencarnássemos hoje, agora, nós seguiríamos com o nosso aprendizado até aqui. Nós não melhoraríamos nem retroagiríamos porque desencarnamos. Nós vamos desencarnar exatamente com o mesmo pensamento que nós temos hoje. Por isso que o tempo é importante. Por isso que não perder tempo é importante. Educando o nosso espírito, o nosso pensamento e as nossas ações serem modificadas. O projeto reencarnatório é elaborado antes do nosso nascimento. Não é algo que chegou aqui e a vida me levou. Nós todos aqui programamos. Programamos os problemas, as pessoas que estão conosco, os desafios que nós temos. Mas, Márcia, conscientemente eu escolheria esse problema? Sim, porque quando nós nos despojarmos desse corpo físico, o nosso espírito, ele é claro. Ele é de outra ordem. A compreensão moral é mais elevada.
É por isso que nós temos apego material, apego à carne. Né? Nós temos esse apego, porque nós ainda nos percebemos muito matéria. Mas quando nós adentramos no mundo espiritual, através do desencarne, a nossa consciência se amplia e ela se funde com as leis divinas, porque nós somos a inteligência do universo. Nós somos a imortalidade, o amor. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma consciência mais elevada das nossas responsabilidades. Então, nós projetamos. Projetar não significa executar. Sabe aquele projeto que a gente faz de toda segunda-feira começar a dieta? E na academia? A gente até paga. 6 meses, 1 ano. É um projeto. Mas a gente não dá conta. Assim é a encarnação. Nós programamos ela e nem sempre a gente dá conta, né? Funciona como um roteiro de aprendizado para a sua próxima existência na Terra. Nós programamos tudo, né? Com o mundo espiritual. Olha, me coloca lá, eu quero ser médium, ostensiva, eu quero trabalhar para o bem, eu quero ajudar a espiritualidade. Aí quando eu chego aqui, eu me deparo com o mundo e as coisas que me chamam a atenção no mundo, os valores distorcidos que nós temos da valorização da vida, e nós chegamos na casa espírita e dizemos: eu quero que tirem a mediunidade de mim, mas fui eu que pedi. É eu que preciso, não é a espiritualidade, tampouco Deus, é eu, é as minhas necessidades. O Espírito, exercendo seu livre-arbítrio para corrigir erros, escolhe o gênero das suas provas. Isso está lá no livro dos Espíritos. E aqui ele fala sobre o nosso livre-arbítrio. E aí a gente precisa entender também esse conceito. Porque a gente imagina que nós tenhamos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Sinto dizer, não é. Por quê? Porque nós somos espíritos de terceira ordem, aonde o mal ainda prevalece em nós, então o nosso livre-arbítrio ele é bem restrito. Mas as leis divinas, sim, reconhecem que nós podemos ir até aquele ponto. Né? Passado aquilo ali, às vezes, é compulsório mesmo. Nós temos que atender a uma necessidade das leis. A gente ouve muitas pessoas dizerem, né? Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, não podemos. Assim como a liberdade nossa termina quando chega a do próximo. Então, o nosso livre-arbítrio é bem restrito. E quantas vezes, diante de um desafio, nós perguntamos: cadê Deus? Onde estava Deus que não viu? Eu tão boazinha, eu dou cesta básica no centro, eu trago o que Jô pediu para o bazar, eu tomo passe, aplico passe. Cadê Deus? Né? Então vejam que Deus, ele está inserido no contexto, ele é o contexto, mas a responsabilidade é nossa. Porque desde a nossa programação, nós escolhemos tudo aquilo que vivenciamos. A questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se o homem é causador do seu próprio sofrimento. Os Espíritos afirmam que sim, pois a maioria das dores e tribulações decorrem de escolhas egoístas, orgulho, ambição e desrespeito às leis divinas. As leis divinas, nós temos 10 leis divinas. Uma delas é a lei de progresso. E não tem como nós escaparmos dela. Nós estamos sempre progredindo, mas nós precisamos trabalhar para isso.
É uma outra lei, lei do trabalho. Ah, mas eu não vou ler o livro dos Espíritos porque eu já li. Ah, eu também não vou ler o Evangelho porque eu faço o Evangelho no lar todo dia, toda semana em minha casa. A gente precisa estudar, porque a nossa doutrina é uma doutrina da lógica. Não é assim porque é assim. Certa vez alguém me perguntou, como é que a doutrina espírita vê os desígnios de Deus? Aí eu disse, olha, nós vemos os desígnios de Deus como leis. Cada ser, na sua individualidade, vai vivenciar o que necessita para o progresso. Mas e os mistérios de Deus? Aí eu disse, para a doutrina, Deus não tem mistério. Não há mistério para nós. Está tudo lá, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Então nós vamos nessa lei de progresso e não há mistério se eu preciso estudar, eu preciso equiparar o meu espírito ao conhecimento para que eu possa evoluir. Como é que a gente pode evoluir sem o conhecimento? Como é que a gente pode evoluir sem a gratidão? Ah, eu sou assim porque eu tenho o poder. Nós não reconhecemos o dom da vida. Nós não reconhecemos que nós somos uma partícula inteligente do universo. Mas nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós somos. Chico ilustra isso muito bem quando ele diz, eu sou um cisco no universo. E aí a gente se pergunta, se Chico é um cisco, meu Deus, eu sou o quê? Né? Eu sou nada aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, eu sou tudo. Eu sou a promessa, eu sou a partícula divina, né? Do qual nós nos apropriamos para crescer e evoluir. A solução dos desafios da vida não está apenas em mudarmos as circunstâncias. Ah, se esse problema não existisse na minha vida, eu estava melhor. Será? Será que eu preciso mudar um contexto fora ou dentro de mim? As mudanças, elas são fora ou dentro, a partir de mim, né? Nos capacitarmos para os enfrentamentos necessários. Jesus esteve entre nós para nos capacitar, para nos deixar no caminho, nos ferramentarmos. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem, me parece que é Paulo, ele nos diz que Deus não tira os problemas pela prece. Ah, eu vou fazer uma prece e o meu problema vai se resolver. Eu vou fazer uma prece, eu vou deixar de comer chocolate e as coisas vão se resolver. Isso é barganha, né? Nós vamos trocando com Deus. Eu preciso me capacitar a partir da prece para que eu possa me alinhar com as leis divinas, com a minha essência, com a nossa essência e a partir daí resolver os meus desafios. Me capacitar, inclusive, para perceber o que pode ser resolvido e o que não pode. Porque tem problema que realmente não tem solução. E eu preciso aprender a conviver com ele. Ou adoecer de vez, né? Desenvolvermos virtudes em nós, a fé, a esperança, a paciência.
As virtudes que nós perdemos muitas vezes pela vida atribulada, pelos valores equivocados que nós damos ao tempo, à vida, ao conhecimento que já temos, né? Então nós precisamos de fato mudar dentro de nós. Toda a obra, ou quase toda a obra de Joana, ela fala sobre essa capacitação, que ela inclusive é inerente a nós. Todos nós tem problema não? Todos nós temos dentro de nós dispositivos naturais para nos capacitarmos às virtudes. Essa é virtude que nós precisamos trabalhar para buscar. Né? A gente pede paciência. Eu quero tanto ser paciente, mas ser paciente e ser passivo também não resolve. Eu preciso me capacitar para ser ativo num mundo complexo de expiações e provas e ainda assim buscar dentro do Evangelho as soluções. Porque também, se eu cruzar o braço e dizer, tá tudo bem, né? Eu sou cristã, eu não posso contestar, eu não posso buscar meus direitos, também não é por aí. Nós precisamos de ordem justa, com fé e esperança, um mundo melhor. Né? E aí, Joana nos traz os remedinhos possíveis para nós nos capacitarmos para tal. Por exemplo, Joana diz, momentos de descontração. Ouvir uma música, elevar os nossos pensamentos, né? É remedinho que não tem na farmácia. O nosso cérebro, ele funciona conforme o que nós consumimos. E aí vamos falar de música, de conteúdos, de leitura. Tudo aquilo que nós consumimos quanto cultura vai modificar o nosso espírito. Porque vai nos elevar ou não aonde queremos chegar. Então, ouvir música, dormir bem, por exemplo, também é uma ferramenta. Quantas vezes a gente vai dormir com um problema e não consegue dormir a noite toda? Né? E nos esquecemos muitas vezes da prece, da comunicação com os espíritos, de uma prece fervorosa, onde a gente se conecta com o nosso guia, nosso mentor espiritual e pede ajuda, fortalecimento para aquele momento tão complexo. O problema nós vamos resolver no outro dia. Nós precisamos descansar o nosso corpo físico e a nossa mente para que nós tenhamos criatividade no dia seguinte para a resolução dos nossos desafios. Né? Nós precisamos buscar sorrir mais, rir mais, ser mais conectado uns com os outros. Nós precisamos de alegria. Muitas vezes a gente vê, né, sobretudo na literatura, Jesus sempre com um sorriso, com o rosto fechado, o semblante pesado. Jesus era alegria. Ele gostava de festa, de música, de dançar, da cultura com que ele fazia parte. Porque ele sabia que aquilo elevaria o meu espírito ao alto. E ninguém está falando aqui de diversões, vamos dizer, sintéticas. A gente está falando aqui de emoções e sensações genuínas. Quem é grato vive com alegria. Quem reconhece o valor do outro, reconhece o seu valor.
Se eu não reconheço a alegria de viver num planeta onde somos todos conectados e servimos uns aos outros, se eu não perceber isso e me isolar, eu vou adoecer. Então é preciso que eu busque a alegria de viver. E a alegria não significa entorpecimento através de drogas, de álcool, de qualquer outra, via sintética para isso. Respirar fundo reconecta o nosso corpo ao nosso cérebro. Quando nós damos aquela respirada profunda, o nosso cérebro interpreta isso como uma renovação. Vamos lá, vamos começar de novo. Então nós precisamos nos conectar com o nosso corpo, amar genuinamente. Buscar esse conceito de amar. Às vezes esse amor tão piegas, tão cinematográfico. Amar o outro significa reconhecer no outro a importância do outro, seja lá quem for. O flanelinha que está aqui na rua, aquele pessoal que limpa o nosso vidro do carro. Reconhecermos os valores de todos nós. Todos nós somos conectados. Isso é uma forma de amar. Respeitar, olhar para o outro com todas as dificuldades que ele tem e pensar: eu reconheço os seus defeitos, eu reconheço os seus equívocos, mas você, como eu, somos filhos do mesmo Pai e temos o mesmo irmão. Portanto, somos todos irmãos. Então, amar genuinamente nessa perspectiva de crescimento. Ter propósito ao acordar e na vida. Qual é o nosso propósito? Para que nós estamos aqui? Qual é a nossa programação hoje, encarnados e conscientemente? Qual é o propósito que nós temos na nossa vida? É deixar a vida rolar? Seja lá o que Deus quiser? Nós terceirizamos. Deus quer assim, seja lá o que Deus quiser. Deus quer o nosso melhor. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ser ativos, protagonistas do tempo que nos é dado. Nós somos o protagonista da nossa vida. E para isso, nós precisamos de um propósito. Qual é o meu propósito? Seja ele pequeno, grande, considerado ou não pela sociedade, diante das nossas individualidades, o que eu posso fazer por mim e pelo outro? Amanheceu o dia, o que eu vou fazer? Trabalhar, pagar conta, pegar ônibus, pegar carro, caminhar? Será que a vida é só isso? Será que eu estou percebendo diante da minha rotina todas as dádivas, as bênçãos que Deus nos dá diuturnamente? Será? Então é sobre isso que nós precisamos acordar todo dia, buscando o nosso propósito. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito do meu dia? Hoje eu vou vir para o Antônio de Pádua estudar. Mas aí cheguei em casa, novela, último capítulo. Meu propósito é esse? Tá valendo. Mas se o meu propósito é evoluir, se o meu propósito é aproveitar o meu tempo com sabedoria, eu preciso revisitar os meus propósitos. Eu preciso revisitar esse tempo. Exercitar o perdão e o auto-perdão. Tão difícil, Perdoar. Mas é possível, é construção. Cada um só dá o que tem. Ponto. Não adianta eu cobrar de alguém o que a pessoa não tem. E quando
é que eu consigo trabalhar esse perdão? Quando eu me perdoo pelas falhas que eu ainda carrego em mim, morais, que eu ainda carrego em mim. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Se nós não nos perdoarmos, se nós não nos amarmos o tanto que nós precisamos, nós não vamos saber multiplicar isso na vida. E é por isso que toda a nossa essência é de construção. Né? Ouvir com atenção. Quantas vezes a pessoa chega até nós falando e nós estamos lá em outro assunto, com os pensamentos bem variados, né? Nós precisamos ouvir o outro, nós precisamos acolher o outro, pelo olhar, pela intenção e pela escuta. Sabe por quê? Porque ouvindo o outro, nós aprendemos e nos situamos exatamente aonde nós precisamos mudar em nós as nossas falhas morais. Né? Então, ouvir com atenção, contato com a natureza. Precisamos nos conectarmos, né, com a natureza que é tão divina. Gratidão, como se falou até aqui, é cura. Boas relações. Nem sempre é possível no trabalho, na família, né? Mas nós precisamos buscar boas relações. E boas relações não significa que o outro vai saber tudo sobre a minha vida e eu saber tudo sobre a vida do outro. Boas relações significam fraternidade, compreensão, às vezes o perdão. Então nós precisamos executar isso aqui, ó, como uma construção, porque senão a gente vai se fechar no mundo sozinho, na nossa casa, e deixar, né, as coisas caminharem. Corrigir pensamentos, tão importante. Joana nos fala isso em quase todas as obras. O nosso pensamento, ele é uma construção emocional das nossas vidas, dos nossos traumas, da nossa infância, de toda a nossa caminhada, inclusive de encarnações pretéritas. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, eles não partem de verdades. Eles são possibilidades. Quando eu vejo um objeto, eu fico triste. Por quê? Porque esse objeto aqui lembra um trauma que eu tive lá na minha infância. Então não é sobre o objeto, é sobre as emoções que eu guardo diante da minha caminhada. Então, eu não posso condenar o objeto, uma pessoa ou uma situação. Eu preciso entender que aquela construção emocional, aquele arquivo, a minha mente, o meu cérebro, está fazendo com que eu recorde situações não agradáveis. E aí eu digo logo, ó Jô, tira esse objeto daqui que eu não quero nem enxergar mais ele. O objeto tem culpa? Não. Então, nós precisamos nos apropriar dos nossos pensamentos e questioná-los. Por que eu sou tão antagônica a esse objeto? O objeto não me fez nada, a pessoa não me fez nada, a situação não me fez nada. Então, imediatamente eu entro em prece, começo a rever os meus posicionamentos e refazer rota. Quantas vezes a gente entra numa rua dirigindo, a gente entra numa rua errada, né? É só dar volta, procurar, refazer a rota, não tem problema nenhum. Assim é a vida. Nós precisamos fazer rotas e refazer rotas o tempo todo. O tempo todo nós fazemos escolhas. E essas escolhas repercutirão no espírito imortal. As nossas escolhas de hoje, elas não são só para hoje.
Elas são para a nossa imortalidade. É por isso que nós precisamos repensar e refazer. Conversar conosco mesmo. Quantas vezes, né, a gente erra, a gente acerta e a gente até fala em voz alta, como eu costumo fazer, né? O pessoal diz assim, eita, é doida. Não, isso nos traz saúde mental, muito pelo contrário. Né? A gente, eita, mas você errou, vamos embora de novo, levanta e tal, tira a poeirinha do joelho e vai de novo. Se não der para conversar, pense. Converse com o seu pensamento. Questione os seus pensamentos e exija respostas lógicas. Ah, só sei que é assim, né? Não é assim. Pode ser assado, pode ser diferente. Podemos sim refazer esta caminhada, né? Então, conversar conosco mesmo, a todo momento. Os desafios da vida não existem para nos punir. Deus é amor, misericórdia e perfeição. Já vimos aqui que todos os nossos problemas e desafios são construção nossa. É por isso que Jô dizia, depois que a gente conhece a doutrina, a gente não dorme mais, né? Pelo menos sem se questionar antes. Mas para despertar em nós a potência de uma alma imortal. Vocês já perceberam que quando a gente está com a virose, a gente fica bem bonzinho? A gente está com um problema de saúde qualquer, uma virose, um dedo cortado, uma unha encravada, a gente fica bonzinho, né? Nossa, mas olha, a gente está daquele jeito. Isso é punição? Não. Isso é para que nós possamos valorizar a vida, a Deus, a oportunidade dessa encarnação, que nós possamos nos perceber dentro das nossas fragilidades morais e refazer a rota, porque não tem nada de errado com as nossas fragilidades, senão nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em planetas mais adiantados. O equívoco é nós permanecermos sem despertar em nós a potência das nossas almas. E a potência das nossas almas é a criação divina. Então vejam, não é pouca coisa. Nós temos dentro de nós a capacitação para a criação da perfeição e do amor. Porque é aonde nós vamos chegar, é a perfeição. Até lá, a caminhada nem sempre será válida, nem sempre será fácil, mas a certeza de que os amigos espirituais estão conosco é uma realidade, no meu ver, incontestável. Porque se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, se nós pararmos hoje, depois da nossa prece, antes de dormir, nós vamos perceber direitinho que no dia de hoje nós recebemos bênçãos. Através de uma palavra, através de um abraço, através de uma intuição, através de uma flor, da conexão com Deus, que nós possamos não desperdiçar todas as oportunidades que nós tivermos de servir a Jesus e de servir ao nosso próximo. Que a paz e que a luz de Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz.